Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC, reunindo as últimas e principais notícias do mundo jurídico, a participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC está começando. Contagem regressiva para início do projeto piloto do EPROC na comarca de Palhoça. O projeto piloto do EPROC no primeiro grau de jurisdição terá início no próximo dia 30 de julho na Vara da Fazenda Pública, Acidentes de Trabalho e Registros Públicos da comarca de Palhoça. Os novos processos de competência delegada da Justiça Federal, que abrangem matéria relativa ao direito previdenciário, tramitarão exclusivamente no EPROC depois dessa data. Magistrado, assessores e técnicos daquela unidade já passaram por treinamento e estão aptos para dar início ao projeto, sob a coordenação do juiz Laudenir Petroncini, com a participação de técnicos da Assessoria de Planejamento e da Diretoria de Tecnologia da Informação e apoio da Academia Judicial. Repórter Gabriela Halpe. Desembargador Rodrigo Colasso assume executivo estadual pelo período de 10 dias. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, assumiu na tarde desta segunda-feira o cargo de governador do estado. Ele ocupará a função interinamente pelo período de 10 dias, em razão de viagem ao exterior do governador Eduardo Pinho Moreira. A assinatura do termo que marca a troca de comando no executivo estadual se deu na Casa da Agronômica. Na ocasião, também foi feita a transmissão do cargo de presidente do TJ ao primeiro vice-presidente da Corte, desembargador Moacir de Moraes Lima Filho. Durante a assinatura do termo, o governador desejou que o período seja de absoluta tranquilidade e reiterou que estará à disposição em caso de qualquer situação adversa. Eduardo Pinho Moreira reassume o cargo no dia 2 de agosto, quando retorna ao país. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Governador sanciona a lei que reforça a assessoria para juízes nas 111 comarcas do estado. O desembargador Rodrigo Colasso, governador do estado em exercício, sancionou o projeto de lei aprovado recentemente na Assembleia Legislativa, que cria 462 cargos de assessoria para os magistrados que atuam no primeiro grau de jurisdição, que hoje registra a tramitação de 2.700.000 processos. Os juízes, em média, têm sob suas responsabilidades mais de 7.000 ações. Por ano, eles conseguem julgar 1.800 processos. A criação de novos cargos de assessores para os juízes representa a duplicação da atual estrutura de apoio nos gabinetes, a fim de fazer frente aos milhões de processos em tramitação em Santa Catarina. A expectativa é de que o Judiciário possa prover cerca de 50 cargos ainda este ano, com investimento de 10 milhões de reais. O Tribunal de Justiça vê quebra de isonomia em reserva de vagas para colégio militar. A 5ª Câmara de Direito Público do TJ, em agravo de instrumento sob relatoria do desembargador Wilson Fontana, determinou que a oferta de vagas para matrícula no Colégio Militar Feliciano Nunes Pires, nas unidades de Florianópolis, Lages e outras que vierem a ser criadas, seja aberta ao público interessado e não com direcionamento de 90% das vagas para filhos de militares estaduais, de funcionários civis da Polícia Militar e de professores da própria instituição. A decisão passa a valer para o ano letivo de 2019, uma vez que, diante da situação já consolidada, tal medida não poderia ser aplicada neste ano. O descumprimento da medida implicará multa diária fixada em R$1.000. Para o desembargador Wilson Fontana, houve afronta ao princípio da isonomia e do acesso universal à educação e fomenta a discriminação. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC Rádio. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e já na volta é a hora da nossa entrevista da semana. Já voltamos. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você.
Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Ok, já estamos de volta e esta é a hora da entrevista semanal. Nós vamos trazer hoje a conversa que tivemos com o Dr. Paulo César Nascimento. Ele é psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E o nosso tema de hoje é o seu livro. Ele trata do divórcio e do bem-estar psicológico. Tudo bem? Como vai o senhor? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que surgiu a ideia de escrever o livro com este tema? Ele surgiu do meu trabalho, né, junto à vara de família. Né? A gente percebe que existe uma necessidade de informações, existe uma série de mal-entendidos, né, e que haveria necessidade de uma literatura que desse suporte para as pessoas que estão se divorciando. Bem, há muitos livros sobre este assunto. No que diferencia este seu agora? Ele se diferencia em alguns aspectos. Primeiro, a linguagem. Ele é escrito em linguagem acessível, né? Ele foge um pouco do academicismo dos trabalhos feitos nas universidades e foge também daquela ideia da autoajuda de que a pessoa pode resolver tudo sozinha. Então, é um livro voltado para o jurisdicionado, a pessoa que está passando pela situação do divórcio, mas que também pode ser aproveitado pelos profissionais que trabalham junto a essas situações. As pessoas resolvem se divorciar. Qual é este momento do divórcio? O que se deve levar em conta em relação aos filhos, à família, aos que cercam este casal? Olha, na verdade, esse é um momento muito delicado. Geralmente ele acontece com as pessoas em momentos diferentes ou com olhares diferentes sobre o relacionamento, né? Um já está pensando há mais tempo em se divorciar do que o outro, geralmente, né? Pode haver casos em que isso é simultâneo, mas eu não tenho visto isso como a maioria. E geralmente quando há crianças, né, isso envolve todo o contexto familiar. Tem repercussões com os avós, com as próprias crianças, e com quem vier a compor essas famílias que se reorganizam. Os pais devem mesmo esperar os filhos crescerem um pouco para depois resolverem se divorciar, se quiserem? Olha, na verdade, cada caso é um caso, né? Porque depende de quão conflituoso é esse relacionamento, quanto isso está sendo desgastante para os envolvidos, para os filhos, para os pais, para o entorno familiar. Então, em cada caso é preciso um olhar específico. A gente sugere que as pessoas que estão pensando em se divorciar tenham algum tipo de suporte, terapia de casal, por exemplo, para que ou as questões da relação que precisam ser resolvidas se resolvam, ou para que a separação se dê de uma forma mais bem elaborada pelos dois, que possa ser mais pacífica, mais consensual. Há um momento determinado onde se diz este casal deve se separar? Isso é uma escolha do casal, né? Porque se ela acontece de um modo unilateral, um só escolhe separar, a gente costuma ver maiores dificuldades depois nesse trato da convivência com os filhos. Agora, há o momento em que já houve a separação e ficou-se solteiro de novo, né? E está com os filhos, ou o pai ou a mãe ficam com os filhos. Como é que é o que se deve fazer diante desta condição de solteiro ou solteira na guarda dos filhos? Se deve buscar separar o papel anterior, que era de cônjuge, que a gente chama papel conjugal, desse papel novo, que é de ser pais dos mesmos filhos, sem estar numa relação conjugal. E, a partir disso, desenvolver uma relação mais cooperativa do que competitiva, o que a gente chama de coparentalidade, né? Eles conseguem um validar o outro como pai sem ser cônjuges. O que lhe parece a guarda compartilhada, que parece ser uma novidade nos anos para cá? Ela surgiu como uma forma de minimizar o grau de disputa que existia nas varas de família, porque daí essa desqualificação que um faz do outro no processo
muitas vezes é levada aos filhos. Esse clima de tensão entre os pais é percebido pelas crianças e isso pode levar ao adoecimento dessas crianças, tanto condições médicas gerais, doenças, quanto o adoecimento psicológico. Deve-se ter perfil para esse compartilhamento de filhos? Ou ele sempre é bom? Inicialmente se entendeu que isso deveria ser feito só quando já houvesse uma atitude cooperativa. Hoje em dia se entende que é importante como um empurrãozinho para que essa atitude cooperativa se desenvolva. Se não estão conseguindo sem um auxílio externo, então que se busque um auxílio externo para que isso se construa. Doutor, há uma questão interessante. A gente está falando de crianças aqui, né, que estão envolvidas num fim de um matrimônio, né? Mas há casos em que os filhos são adolescentes, são adultos até, né? Como é que chega um caso de divórcio, de dissolução de um casamento com os filhos maiores? Eu já atendi alguns, né, e existem necessidades diferentes dos adolescentes e das crianças, mas ainda assim existem necessidades. E muitas vezes, como o adolescente não tem uma autonomia completa, né, ele não se sente autorizado a fazer determinadas escolhas, ele pode se sentir em risco de ser penalizado por um dos pais que não compreenda. Então, muitas vezes, ele precisa desse suporte judicial ou do que o psicólogo diz a respeito daquela situação para se sentir seguro, para poder transitar entre as duas novas famílias. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Paulo César Nascimento. Ele é psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e esta é a nossa entrevista da semana. Nós voltamos já já, fique ligado. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, já estamos de volta. Esta é a resenha semanal, onde nós trazemos sempre um destaque da entrevista da semana. Hoje nós estamos aqui conversando com o Dr. Paulo César Nascimento. Ele é psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E estamos falando a respeito do livro que ele recentemente editou. Bom, o senhor está falando em dinâmicas, né? A gente estava falando agora há pouco de filhos, adolescentes, até adultos, né? Até casais que já têm netos. E há os parentes, né, que visitam, os amigos que visitam a casa de um e de outro. O senhor acha que deva haver dinâmica do casal discutindo este problema, esta questão de separar ou não, ou depois de separado, esta questão com os amigos, ou quem o cerca, os filhos, enfim, envolver as pessoas, além dos dois? Acaba sendo um pouco inevitável que envolvam outras pessoas. O que eu recomendo é que não sejam os filhos, né? Que sejam pessoas que tenham uma relação mais, de algum modo, mais distante das crianças e adolescentes, para que isso não seja falado com eles, porque se magoam, entra num conflito de lealdades, né? Agora, não há como proibir que se fale com um avô, com uma avó, com um amigo, né? O que se deve pensar é que o avô, a avó, o amigo, são pessoas que estão envolvidas naquela situação, pessoas de dentro daquele cenário. Às vezes é importante procurar alguém de fora daquele cenário para ter uma visão menos comprometida com aquela situação, né? Bom, vamos então falar dos avós, né? De ambos os lados, que tornam-se pais e também são sogras, sogros, né? Qual é o nível de envolvimento que eles devam ter no casal, nesse matrimônio e na hora difícil de um divórcio? É aquele papel de suporte, né? Dá um suporte emocional para os seus filhos, para os seus netos, né? Existem casos em que eles acabam dando suporte financeiro também, porque a situação tem que se readequar, né? Mas há famílias em que existem relações mais próximas, há famílias em que há mais autonomia, mais independência dos seus membros, né? Então a gente nota que o grau de demanda para esses avós varia, né? Eles têm que colaborar dentro da sua possibilidade, né? Também não
desistir da própria vida para essa colaboração, mas também não ficar alheios ao processo. É aquela coisa do meio termo que é difícil da gente definir e alcançar, né? Doutor, pergunta final, talvez esta fosse uma pergunta que ainda estivesse faltando. Nós estamos falando aqui de psicologia, né? Mas o divórcio, nós estamos diante do judiciário, né? Em que momento de separação, do divórcio, um psicólogo judicial entra em ação? Ele entra em ação quando uma das partes, né, uma das partes envolvidas, ou o Ministério Público, que atua ali como fiscal da lei, entende que se precisa verificar se existem riscos psicológicos ou se já há algum tipo de prejuízo psicológico para os vulneráveis, né? Ou seja, nesse caso, os filhos. Professor, muito obrigado, pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade de estar trazendo meu trabalho aqui para a comunidade, né? Muito bem, esta foi a entrevista da semana dentro da nossa resenha semanal. Conversamos hoje com o psicólogo judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Dr. Paulo César Nascimento. Nós voltamos na semana que vem com um destaque aqui da entrevista da semana. Mas estão chegando aí mais notícias nesta resenha semanal. Empresas condenadas por venda abusiva que forçou idosos a adquirir produto indesejado. A 6ª Câmara Civil do TJ confirmou sentença que condenou solidariamente financiadora de crédito e empresa de colchões a indenizar por danos morais no valor de R$12 mil casal de idosos vítima da chamada venda agressiva. Para o desembargador André Luiz da Col, relator da matéria, ficou clara nos autos a prática de venda abusiva utilizada pela ré que se valeu da vulnerabilidade dos autores, já que a senhora era aposentada por invalidez e seu marido era analfabeto. Ou seja, não fosse utilizada a extrema persuasão e insistência, a aquisição possivelmente não teria ocorrido, concluiu o relator ao reconhecer a nulidade da compra e venda do colchão e, consequentemente, a anulação do financiamento. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Motorista que gozava liberdade mediante fiança reitera a infração e volta para a cadeia. A 3ª Câmara Criminal do TJ negou habeas corpus impetrado pela defesa de um motorista inconformado com a transformação de sua prisão em flagrante para modalidade preventiva, em razão da prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato. O desembargador Leopoldo Augusto Brigman, relator da matéria, observou que tais crimes são punidos com pena máxima inferior a 4 anos, o que faculta ao magistrado aplicar a liberdade provisória. Não foi o que aconteceu no caso, contudo, em virtude do paciente ter cometido o delito enquanto gozava de liberdade, mediante finança, pela prática do mesmo crime. O processo informa que a prisão foi decretada para manutenção da ordem pública, pois o paciente apresenta periculosidade concreta e risco de reiteração. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC, com as principais notícias. O presidente do TJ assina a resolução para a utilização do sistema EPROC na Justiça de Santa Catarina. O presidente em exercício do Tribunal de Justiça, desembargador Moacir de Moraes Lima Filho, assinou a resolução que instituiu a utilização do sistema de trâmite processual integrado, denominado EPROC. A nova ferramenta, desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, será implantada de maneira experimental na Vara da Fazenda da comarca de Palhoça. O sistema, cuja utilização é considerada mais simples, vai agilizar a tramitação dos processos eletrônicos e ampliar a autonomia na definição dos fluxos processuais, de automações de rotinas e de modelos de expedientes. Segundo o juiz Laudenir Petroncini, a implantação do EPROC na Justiça Catarinense será progressiva e a expansão para outras unidades dependerá dos ajustes necessários para a adaptação do novo sistema. Mais de 300 pessoas já participaram do projeto, compreendendo especialistas em diversas áreas do Poder Judiciário, entre eles magistrados, assessores, distribuidores, oficiais de justiça e contadores de várias comarcas e do TJ. Repórter Gabriela Halpe.
tribunal prepara a programação de mais uma Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa. As Semanas Nacionais Justiça pela Paz em Casa, promovidas pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de justiça de todo o país, inclusive o TJ catarinense, têm por objetivo julgar mais rapidamente os casos de violência familiar contra a mulher, de forma a ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Realizada desde 2015, a campanha acontece sempre 3 vezes ao ano. Em março, em homenagem ao Dia das Mulheres, em agosto, por ocasião do aniversário da promulgação da Lei Maria da Penha e em novembro, durante a Semana Internacional de Combate à Violência de Gênero, estabelecida pela Organização das Nações Unidas. Além das audiências, durante a semana também são realizadas ações pedagógicas, com foco na pacificação dos lares brasileiros. Repórter Gabriela Halpe. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC. Apresentação de Marcelo Fernandes Correa, participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre aqui neste canal TJSC Rádio as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras a resenha TJSC com a síntese da semana. Até a próxima!